Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 16 a 20. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 16 a 20. Mais uma vez, vamos estar abordando o tema Eis-me aqui. Um convite para seguir a Jesus. Vimos hoje pela manhã um convite para ser discípulos de Jesus e pregar o Evangelho. Mas é necessário você ouvir, se você ainda não ouviu o convite de Jesus, para recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Esta é a oportunidade e esta é a noite. Marcos 1, 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Logo os chamou e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Amém. Pai, esta é a tua palavra e cremos que o Senhor da palavra está aqui e fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Há um convite especial de Jesus para segui-lo, para estar próximos do Senhor. Jesus, ele chamou homens comuns para uma missão extraordinária. O que encanta o Evangelho de Jesus é exatamente isso. Ele escolhe pessoas simples para fazer o extraordinário. Ele chama pessoas assim, numa simplicidade, como no texto foi relatado, chamando os pescadores, para que eles pudessem deixar as redes e estarem indo para pregar, para ser discípulo, para anunciar o Evangelho de Jesus. Algumas lições que eu quero deixar para os amados irmãos rapidamente sobre a importância de aceitar esse convite. É um convite para todos. É um convite para todos aqueles que desejam ter uma experiência, uma transformação com o Senhor Jesus. É um convite extraordinário, o convite do Deus Todo-Poderoso, do único Deus, do Criador dos céus e da terra. O Deus que criou todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Ele é um Deus que olha para o nosso coração e nos chama primeiramente para uma intimidade, para uma busca, para uma aproximação. E Ele continua chamando pessoas simples assim até hoje. O convite não é apenas para conhecer uma religião, mas é para segui-lo, porque Jesus transforma quem aceita seu chamado. É quando nós reconhecemos, quando hoje falamos que quando Isaías, reconhecendo a sua condição de pecador e lugar onde ele estava, ele então ouviu a voz do Senhor. E depois disso, quando nós falamos, ele se colocou à disposição do Senhor. O Senhor nos chama para fazer algo extraordinário através da nossa vida. E há 4 pontos que eu quero deixar para os amados irmãos sobre esse convite, sobre essa disponibilidade de servir ao Senhor. A primeira lição, Jesus chama as pessoas comuns. O texto deixa bem claro isso. Pescadores simples, sem posição religiosa, sem uma posição importante na sociedade. O chamado é pela graça. Ninguém está longe demais para ser chamado por Cristo. É interessante que Ele conhece cada um de nós. Ele sabe aonde você está. Ele sabe qual é a sua necessidade. E Ele tem a solução para a sua vida. Ele sabe o seu coração. E Ele é a esperança da sua vida. Ele conhece a sua necessidade. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele sempre faz um convite para estar próximo a Ele. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus faz um convite muito especial. Vinde a mim. É um convite para Jesus. Ele diz, são palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não faz acepção de pessoas. Jesus chama para estar perto dele.
Jesus chama para que sejamos próximos dele, para que ele possa nos transformar, para que ele possa nos moldar. Jesus nos chama da forma que nós estamos, e nós ouvindo o chamado de Deus, então ele nos molda, ele prepara o nosso coração, ele vai limpando a nossa alma, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, ele transforma, ele liberta, porque ele nos chama para uma intimidade, porque Jesus chama pessoas comuns. A Bíblia diz que ele veio para os enfermos, não para os que estão sarados, mas estamos aqui porque nós reconhecemos que Jesus tem algo extraordinário para mim e para a sua vida. Quando nós atendemos o convite de Jesus, é porque nós reconhecemos que nós não temos nada a oferecer a não ser a obediência, a não ser aquilo que ele nos chama para uma intimidade, porque Jesus chama pessoas comuns, Jesus chama pessoas simples. Quantas vezes nós nos sentimos incapacitados, mas quando o Senhor nos chama, Ele nos transforma, Ele nos molda, Ele transforma a nossa vida, Ele nos capacita, Ele nos usa. E quando estamos próximos do Senhor Jesus, Ele direciona o caminho, Ele coloca pessoas em nossas direções, para que possamos levar a mensagem transformadora de Jesus. E se você observar o texto, eram homens simples, mas eram homens ocupados, eram homens compromissados com o trabalho. E Jesus, ele olha com atenção todos aqueles que necessitam, todos aqueles que precisam ser instrumentos nas mãos do Senhor. Mas há uma segunda lição que Jesus nos chama e que nós nos colocamos à disposição. Jesus chama pessoas comuns, mas Jesus chama para uma nova vida. Você não será mais o mesmo quando você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você não será mais o mesmo quando você abrir o seu coração e entregar a sua vida por completo, porque antes de Deus usar você, Ele vai moldar o seu coração. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus faz sempre coisas novas, Jesus faz coisas extraordinárias, mas nós precisamos entender o convite, precisamos aceitar o convite, precisamos nos dispor à palavra do Senhor, precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. O passado não define o futuro, em Cristo há uma nova esperança, em Cristo há uma transformação, porque o Evangelho ele transforma o coração. Não importa a história da pessoa, não importa o que ele faz, não importa o que ele deixa de fazer. Se você está aqui, Deus está chamando para fazer algo extraordinário através da sua vida. Se você está ouvindo, se você está assistindo ou vai assistir, Deus está chamando para fazer algo extraordinário na sua vida, porque Jesus chama pessoas comuns e Ele chama para uma nova vida. Com certeza, pela palavra de Deus, quando você atende o convite de Jesus, você não será mais o mesmo. Ele irá transformar a sua vida, Ele irá dar direção para a sua vida. Eu gosto muito de mencionar a história de Davi no Salmo 32, quando Davi, naquele momento em que ele confessa os seus pecados ao Senhor, quando ele se arrepende dos pecados, lá no versículo 8 do Salmo 32, o Senhor diz para ele: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Jesus te chama, te molda, te instrui, te ensina, te transforma. Porque quem aceita o convite de Jesus diz: Senhor, eis-me aqui, dá-me uma nova vida, muda a história da minha vida. Não importa a história do passado, Cristo pode fazer tudo novo hoje. Não há necessidade de campanhas, é necessidade de reconhecimento, a necessidade de poder buscar em Jesus e atender o seu chamado para uma nova vida em Cristo Jesus. Então anote isso no seu coração: Jesus chama pessoas comuns, Jesus chama para uma nova vida. Mas dá uma terceira lição: Jesus exige uma resposta. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 18, você vai observar aí na sua Bíblia aberta, diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixaram imediatamente a rede e os seguiram. Eles deixaram as redes, não adiaram.
obedeceram imediatamente. O maior erro, meus amados, é ouvir o chamado de Jesus e permanecer indiferente. Quantas pessoas querem atender o chamado de Jesus depois? Quantas pessoas vão adiando esse chamado de Jesus, mas não sabem o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 5 minutos, daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano. O chamado de Jesus é hoje. A resposta que Jesus precisa é hoje. O momento que você precisa ter uma transformação com Jesus é hoje. E esse chamado, ele exige uma resposta, porque eles obedeceram. Diz a Bíblia que eles deixaram imediatamente as redes e foram seguir a Jesus. Muitas pessoas têm perdido grandes oportunidades de experimentar as maravilhas de Jesus, porque estão adiando o chamado de Jesus. Quantas pessoas estão perdendo uma grande oportunidade de ser instrumento nas mãos de Deus, porque estão adiando o convite de Jesus. Quantas pessoas que estão ainda escravizados no pecado, escravizados na idolatria, escravizados nas drogas, escravizados nos vícios, escravizados no sentimento de culpa, porque ainda não atenderam o chamado de Jesus, ainda não responderam o chamado de Jesus, ainda não foram ao encontro de Jesus, ainda não abriram o coração de Jesus. E muitos querem deixar para o dia seguinte, muitos querem deixar para quando tiver mais idade, muitos querem deixar para depois que poder curtir todas as coisas da vida. Mas a Bíblia relata de um homem que teve toda a riqueza, era um homem sábio, era um homem rico, era um homem que experimentou todas as coisas, todos os prazeres, é um homem que tinha todos os recursos para curtir a vida, que é Salomão. E ele diz lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no final do livro de Eclesiastes, diz a conclusão que ele chegou, que tudo é vaidade, mas a única coisa que ele reconhece, que o homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para ter intimidade com Deus. Mas você precisa atender o convite de Jesus. Você precisa dizer, eis-me aqui ao convite de Jesus, porque o chamado, ele exige uma resposta. Mas em quarto e último lugar, o chamado, ele exige uma resposta e o discípulo recebe uma nova missão. Um chamado para uma nova missão. Agora, pescadores de pessoas, diz o texto. A vida ganha propósito eterno. Deus usa quem responde ao seu chamado. Quantas pessoas nós conhecemos, talvez você conhece também, que após uma experiência real com Jesus, verdadeira com Jesus, num domingo ou num dia da experiência, no dia seguinte ele já está lá evangelizando, ele já está lá falando do amor de Deus, porque algo mais extraordinário na vida de um homem e de uma mulher é quando eles são transformados pela presença de Jesus. A coisa mais preciosa na vida de um ser humano é a eternidade, e só há dois caminhos, só há duas conclusões, 2 resumos, céu e inferno. E para entrar na eternidade com Jesus, somente confessar os nossos pecados a Jesus. Em João 14, Jesus estava dizendo aos discípulos, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É um convite para crer no Senhor, um convite para crer em Deus. E ele diz, vinde a mim, estáis cansados, oprimidos. Ele diz, vinde a mim, vocês que estão oprimidos, cansados. Há uma morada especial, há uma morada que eu vou preparar para a eternidade, há um lugar que eu quero que vocês passem comigo a eternidade. E Tomé estava ali com Jesus e não compreendia, além de conhecer a Jesus, apesar de conhecer a Jesus, de andar com Jesus, de ver os milagres de Jesus, ele não compreendia ainda quem era Jesus. Talvez você já ouviu falar de Jesus, talvez você sabe, já até experimentou os milagres de Jesus, e você não sabe ainda quem é Jesus. E Jesus disse, e Tomé disse, Senhor, não sabendo para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus Cristo salva, só Jesus te faz o convite para a eternidade,
Só Jesus tem o poder de transformar a sua vida. Só Jesus tem o poder de dar direção nova à sua vida. Só Jesus pode preencher o vazio no seu coração e que você tem buscado nas religiões, você tem buscado no prazer, nos prazeres, você tem buscado nas coisas desse mundo e você vai se afundando cada vez mais. Há momentos que são momentos bons que o mundo oferece, mas são momentos momentâneos. Jesus oferece uma alegria plena, eterna e morada na eternidade com Ele. E agora, pescadores de pessoas, a vida daqueles homens agora tinha um propósito para a eternidade, assim como um propósito de Deus para a eternidade, para a sua vida, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. Mas você precisa atender o chamado, você precisa atender o convite de Jesus, porque Jesus ainda chama: segue-me. Jesus ainda convida: vinde a mim. Jesus ainda convida: largue a sua vida de pecado. Jesus ainda convida com uma voz mansa e suave: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E é uma resposta, é uma decisão pessoal. A pergunta não é apenas se Jesus chama, mas como cada pessoa responderá esse chamado de Jesus. E é interessante que você vai observar que logo em seguida, após o versículo 20 de Marcos capítulo 1, ali já começam ali as pessoas, aquelas pessoas que ouviram, que atenderam o chamado de Jesus, já experimentaram coisas extraordinárias. Você quer experimentar coisas extraordinárias? Ande com Jesus. Você quer ver coisas extraordinárias? Aceite o convite de Jesus. Você quer fazer parte do extraordinário de Deus? Seja obediente à voz de Jesus. Seja um discípulo de Jesus. Seja um servo do Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, do jeito que você está, e permita que Ele, no caminhar, no desenvolver da sua intimidade com Ele, Ele vai moldando a sua vida, Ele vai transformando a sua vida. É um processo. A salvação é um ato, é imediato, mas a santidade é um processo. Cada dia o Senhor vai moldando, o Senhor vai transformando, o Senhor vai nos chamando para estarmos mais próximos dEle e próximo para a eternidade. E nessa noite, o convite é para você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O convite é para você que está cansado, que tem buscado a paz na religião, que tem buscado solução nas coisas desse mundo, e você está desesperado, você está angustiado, você não consegue encontrar uma solução. Jesus é a resposta. Ele é a resposta para a sua vida, e Ele convida nessa noite para estar próximo a Ele. Ele convida nessa noite para dar a você uma nova direção, uma nova vida que somente só Jesus pode dar. É um convite. Você pode rejeitar ou você pode aceitar. Aceite o convite de Jesus. Experimente os milagres, os extraordinários de Deus na sua vida hoje, agora, nesse momento.